Hero é um jogo de ação e plataforma da Activision para o console Atari 2600 de 1984. Na época, foi uma revolução para os jogos do console. Hero é o acrônimo de Helicopter Emergency Rescue Operation, ou Operação de Resgate de Emergência por Helicóptero. Você controla Roderick Hero, um especialista em resgate equipado com uma mochila de hélice e que deve salvar mineiros presos em labirintos subterrâneos. O objetivo é alcançar o mineiro no final de cada fase antes que a barra de energia do seu jetpack, a mochila com hélice, se esgote. De mecânicas de jogo, temos o voo e movimentação, para cima para voar, direção para andar, planar, para baixo por um tempo para soltar dinamites. O jogo exige precisão para não encostar em paredes de lava ou inimigos. O armamento de Roderick é um laser no capacete para abater criaturas, aranhas, morcegos e cobras, e dinamites limitadas para explodir paredes que bloqueiam o caminho. Obstáculos dinâmicos, além dos monstros, há lanternas que, se tocadas, deixam a tela temporariamente escura e áreas com água ou magma que são fatais. A pontuação acontece ao salvar o mineiro e aí você ganha bônus pela energia restante e dinamites não utilizadas. Ao contrário de muitos jogos da época serem feitos pela própria Atari, Hero foi um título terceirizado. A Activision é formada por ex-programadores da Atari que saíram porque queriam reconhecimento, os créditos, por seu trabalho. O programador responsável foi o John Van Ryzen, que cuidou de tudo, conceito, arte, som e código. Van Ryzen estava trabalhando em um jogo chamado Cosmic Commuter. Quando os testes mostraram que o jogo não era divertido o suficiente, ele se inspirou em heróis de quadrinhos e um passeio por cavernas para criar o conceito de Hero. O desafio técnico era imenso porque o Atari 2600 não possuía frame buffer. O console desenhava a tela linha por linha em tempo real. A linguagem era o Assembly 6507. O hardware de desenvolvimento que foi utilizado por John foi um computador PDP-11 e ferramentas de depuração proprietárias da Activision. O console, o Atari 2600, possuía um processador MOS Technology 6507 de 1.19 MHz, 128 bytes de RAM e o chip TIA, Television Interface Adapter, que exigia que o programador perseguisse o feixe de elétrons da TV para renderizar os cenários. O Hero é citado por historiadores de games como o precursor dos jogos de plataforma voo livre, permitindo um movimento multidirecional complexo em um sistema que normalmente limitava o jogador a telas estáticas ou scrolls simples. Hero é um jogo de ação e plataforma que mistura aventura, labirinto, voo e tiro. O tema principal é o resgate em missões de alto risco. Os pilares do jogo são exploração subterrânea, toda a ambientação ocorre em cavernas e poços de mineração profundos, criando uma atmosfera de isolamento e urgência. Sobrevivência técnica, diferente de heróis de fantasia, o protagonista depende da tecnologia para sobreviver. Uma mochila com hélice, laser no capacete e dinamites. Gerenciamento de recursos, o tema de corrida contra o tempo é reforçado pela barra de energia que diminui constantemente. Se a energia acabar antes de você encontrar o mineiro, a missão falha. O perigo ambiental, além dos inimigos vivos, aranhas, morcegos, etc., o próprio cenário é hostil, com rios de lava e paredes eletrificadas que punem qualquer erro de manobra. Sobre a estética do jogo, sua identidade visual, o jogo utiliza uma estética de 8-bit funcional. Devido às limitações do Atari 2600, a identidade é marcada por cores sólidas que representam perigo, paredes vermelhas ou amarelas e caminhos seguros, fundo preto. O personagem é icônico pela hélice em movimento acima da cabeça e o feixe de laser reto. Em relação aos objetos, atributos e estados, você tem o protagonista, cujos atributos são velocidade de voo, quantidade de dinamites e nível de energia. Os estados. Ele tanto pode ficar parado, pode voar, pode disparar laser, pode andar, ele pode plantar, entre aspas, dinamite, ou ficar morto, por exemplo, ao tocar em obstáculos. Os inimigos no jogo são aranhas, morcegos, cobras e os atributos deles são padrão de movimento fixo e os estados ativo ou destruído. Como obstáculos também temos paredes destrutíveis com dinamite, lâmpadas que podem ser quebradas para escurecer a fase e magma, paredes eletrificadas e água também. As ações do jogo, você tem uma movimentação de voo multidirecional, ele pode subir, pode descer, pode ir para a esquerda e para a direita. No combate você tem um disparo de laser frontal. Em demolição você coloca dinamite para abrir passagens e a forma de resgate é tocar o mineiro no fim da fase para concluir o objetivo. Em relação às regras, o jogador perde uma vida se tocar em qualquer inimigo ou parede perigosa. O contato com a água ácida no fundo das minas é fatal. A dinamite deve ser colocada e o jogador deve se afastar antes da explosão para não morrer. E a energia consome-se com o tempo. Se chegar a zero, o jogador perde uma vida. Em relação à habilidade versus chance, a habilidade é predominante. Exige precisão no controle do voo, especialmente em passagens estreitas, timing para passar por paredes que piscam e reflexo para bater inimigos. A chance é mínima. Os padrões de inimigos e o layout das minas são fixos por fase, o que permite a memorização, uma estratégia comum em jogos daquela época. Em relação às escolhas, elas são estratégicas de curto prazo, Eu gasto uma dinamite agora, eu tento encontrar um caminho alternativo. Arrisco voar rápido para poupar energia ou vou devagar para não tocar na parede. Devo destruir a lâmpada para ganhar pontos, mesmo que isso dificulte a visão da fase, e por aí vai. Como sistema de recompensas, você tem a pontuação, Ganha pontos ao abater inimigos, destruir paredes, resgatar o mineiro e pela energia de dinamite restante ao final da fase. Vidas extras são concedidas ao atingir determinadas pontuações, a cada 20 mil pontos, por exemplo, e a
progressão, né? O avanço para uma fase mais complexa e profunda na mina é constante. Passou de fase e vai ficando mais complexo. O mundo é estritamente restrito, ele não é aberto, embora existam ramificações nos túneis, né, no labirinto. O jogador está confinado às telas daquela fase específica e o objetivo é linear, é encontrar o mineiro. Não há exploração livre fora da missão de resgate. Em relação ao tempo de gameplay, o tempo é um recurso crítico e bastante utilizado aqui. Cada fase dura geralmente entre 1 a 3 minutos, dependendo da complexidade do labirinto e da habilidade do jogador. O jogo não tem um fim definitivo em algumas versões. Ele entra em loop de dificuldade, mas o foco é a sessão curta e intensa de arcade. Bom, o balanceamento em jogos da era 8-bit como Hero era crucial, porque a dificuldade precisava compensar a limitação de memória. O jogo não podia ser longo, então precisava ser desafiador o suficiente para não ser zerado em 10 minutos, né? Então você tem a taxa de consumo de energia, que é o timer. Esse é o ajuste de balanceamento mais visível. A barra de energia não é apenas como combustível, ele é o cronômetro do jogo. Em fases iniciais o consumo é mais lento, em fases avançadas o layout do labirinto é mais longo e a energia parece derreter, forçando o jogador a parar de ser cauteloso e começar a correr riscos, né? Você tem uma quantidade limitada de dinamites, o jogador começa cada fase com um número fixo de dinamites, geralmente 6. O level design é balanceado para que se você errar a colocação de uma dinamite ou tentar abrir caminhos desnecessários, possa ficar sem o recurso para abrir a parede final que protege o mineiro. Isso obriga o uso estratégico e pune o desperdício. O alcance do laser do capacete é curto e ele só dispara em linha reta horizontal, né? Os inimigos, aranhas e morcegos são colocados em alturas específicas. O balanceamento aqui está na janela de oportunidade. Muitas vezes o inimigo se move de uma forma que você só tem um pequeno intervalo de pixels para atirar sem ser tocado. Se o laser fosse infinito ou diagonal, o jogo seria fácil demais. E tem as paredes de magma, que são paredes que piscam, né? A velocidade com que essas paredes alternam entre seguro e mortal é balanceada conforme o nível vai aumentando. Nas fases finais, o tempo de abertura é tão curto que exige um frame perfect, né? Um movimento preciso no momento exato do jogador. Diferente de muitos jogos modernos, onde o herói é imune às próprias explosões, em Hero a dinamite mata o jogador. O raio da explosão e o tempo do pavio foram balanceados para que o jogador precise recuar na distância específica. E o jogo introduz a mecânica de quebrar lâmpadas acidentalmente ou para ganhar pontos, que deixa a tela escura. Isso funciona como um ajuste de dificuldade dinâmico. Em relação à interface do usuário, a interface de Hero é um exemplo clássico de heads-up display, né? Minimalista da era 8-bit. Como os recursos gráficos do Atari 2600 eram limitados, cada elemento da interface precisava ser extremamente funcional e direto. Aí você tem a barra de energia, que é um indicador de tempo. Ela atua como um cronômetro regressivo. É uma barra colorida que diminui da direita para a esquerda. Conforme a barra chega ao fim, ela costuma mudar de cor, de amarelo, verde para vermelho, e emitir um aviso sonoro, criando uma sensação de urgência no jogador. Você tem um contador de pontuação, né, o score, que registra o progresso e a performance do jogador. E é essencial para o sistema de recompensa, já que atingir certas marcas de pontuação concede vidas extras ao jogador. Você tem um contador de vidas também, que é representado por ícones que lembram o capacete ou o busto do personagem, e indica quantas tentativas o jogador ainda tem antes do game over. Quando o jogador morre, um ícone desaparece e a fase recomeça do início ou de um ponto de controle. Você tem também um contador de dinamites, que é exibido numericamente ou através de pequenos ícones de bastões de dinamite, e mostra quantas cargas explosivas restam no inventário. É um dado vital para a tomada de decisão. E o número da fase, o level, indicador numérico que mostra em qual mina o jogador está atualmente e ajuda na orientação da progressão e da percepção de aumento de dificuldade. Elementos de interface de mundo, você tem as paredes que piscam, as lâmpadas e o mineiro, que é o objetivo final. Como elementos básicos usados no jogo para a experiência do usuário, você tem uma experiência imersiva, desafiadora, né, no jogo Hero, que utiliza de elementos psicológicos e sensoriais que compensam a simplicidade dos gráficos, né? Então você tem feedback auditivo e visual, né? Você tem o som do motor da mochila jato, que muda de tom conforme você sobe ou desce. O som da dinamite tem um peso, que transmite o impacto da explosão, e o bip de energia baixa gera ansiedade sonora, né? Em relação ao feedback visual, quando você resgata o mineiro, é uma animação de celebração e a pontuação sobe rapidamente, gerando aí uma sensação de dopamina e de dever cumprido, né? Na curva de ansiedade, o jogo não permite que o jogador fique parado planejando, né, por conta da barra de energia que decresce constantemente, e é o elemento principal de UX para criar atenção. Na curva de aprendizado gradual do Hero, você tem perigos em camadas. Nas fases iniciais, esse ensino básico, né, que é voar e atirar. Nas intermediárias, você introduz a dinamite e as paredes, que exige aí um timing, e nas fases avançadas combina tudo, né, labirintos escuros, inimigos em posições estratégicas e tal. Essa progressão evita a frustração inicial e mantém o engajamento conforme o jogador se sente mais habilidoso. Então o jogador utiliza também metáforas que o usuário já entende do mundo real, né? Dinamite é igual a explosão. O jogador sabe já intuitivamente que precisa se afastar após colocar a bomba, e que lava e paredes vermelhas é igual a perigo. O uso de cores quentes sinaliza perigo imediato, facilitando a leitura rápida do cenário. Um elemento-chave da experiência é dar ao usuário o poder de escolha. Vou destruir aquela lâmpada para ganhar pontos extras, mesmo sabendo que eu tenho que navegar no escuro. Isso transforma uma mecânica simples em uma decisão estratégica, aumentando a satisfação quando o jogador arrisca e sobrevive. Para entender as tecnologias e ferramentas de Hero, a gente precisa mergulhar na engenharia de software lá da década de 80. Diferente do desenvolvimento moderno, né, com motores como Unity ou Godot, criar um jogo para o Atari 2600 era um trabalho de escovação de bits e manipulação direta de hardware. O Atari 2600 ele tinha um processador MOS 6507, que era uma versão de baixo custo do famoso 6502. Ele rodava aproximadamente 1.19 MHz. Cada instrução precisava ser calculada com precisão para não atrasar o desenho da imagem na TV. O chip Television Interface Adapter, o TIA, que era o coração gráfico e sonoro. O TIA não tinha memória de vídeo e
e ele desenhava a imagem linha por linha em tempo real, enquanto o feixe de elétrons da TV se movia. De memória RAM, o console só possuía 128 bytes, não era nem kilobytes, de RAM, 128 bytes. Isso exigia que o estado do jogo fosse armazenado de forma extremamente compacta. E se usava um cartucho, que era a memória ROM, né? O código do jogo ficava em chips de memória de apenas 8 KB ou 16 KB. A linguagem de programação usada era o Assembly 6502. A empresa Activision foi a primeira empresa terceirizada, uma desenvolvedora de jogos independente da história dos videogames. Ela foi a primeira. Ela foi fundada por ex-programadores da Atari que estavam insatisfeitos porque a Atari não dava crédito aos criadores nos cartuchos. Por isso, na Activision, o programador era tratado como uma estrela do rock, por exemplo, com direito a foto e biografia no manual do jogo. Outra coisa da época é que o desenvolvimento era um processo extremamente solitário e autoral, né? Embora hoje o jogo de plataforma exija centenas de pessoas, Hero foi desenvolvido essencialmente por uma pessoa só, que foi o John Van Rysing, foi o designer, programador e artista gráfico do jogo. Ele fez quase tudo só, ele concebeu a ideia do resgate nas minas, desenhou os sprites, compôs os efeitos sonoros e escreveu cada linha de código em Assembly 6502. O desenvolvimento de Hero aconteceu em um período de transição na indústria, logo antes do famoso crash dos videogames de 83 e 84. O mau tempo e o custo daquela época exige olhar para o modelo de negócios da Activision, né? Então você tinha tempo de desenvolvimento de um jogo de primeira linha para o Atari 2600, como o Hero, por exemplo, levava entre 6 a 9 meses. Você tinha a fase de conceito, que durava um mês, que você define a mecânica do jogo e tal, programação e design de níveis, que leva de 4 a 6 meses, que é a parte mais densa, né? E você vai ter 1 a 2 meses de polimento e testes, os ajustes, cores, balanceamento da curva de dificuldade, etc. Em relação ao custo de desenvolvimento, naquela época não se falava de um orçamento de milhões de dólares. O custo era composto basicamente pelo salário do programador e pela infraestrutura do escritório. Um programador sênior na Activision ganhava em valores da época entre $30 mil e $50 mil por ano. Então, considerando que John levou cerca de 9 meses, o custo direto de mão de obra de código seria algo em torno de $25 mil a $35 mil. Os equipamentos, né, o uso de sistemas de desenvolvimento e emuladores de hardware somavam alguns milhares de dólares em depreciação e manutenção. E o custo total de produção estima-se que para a empresa o desenvolvimento do código de Hero tenha custado entre $50 mil a $100 mil, né, valores da época, de 1984. O custo físico era a parte maior do gasto, né, porque você tinha a fabricação de cartuchos, cada cartucho continha chip de memória, né, memória ROM, e uma carcaça de plástico. Em grandes volumes, custava uma nota, né. E ainda tinha o marketing. A Activision investia pesado em anúncios em revistas de videogame e arte de capas de alta qualidade. Você tinha custos de portabilidade também. O Hero foi um sucesso tão grande que foi portado para quase todos os sistemas da época. Commodore 64, MSX, ZX Spectrum, Apple II, ColecoVision. Cada portabilidade levava de 2 a 4 meses adicionais de trabalho de um programador para traduzir a lógica do Atari para a arquitetura do novo sistema. O modelo de negócio de Hero seguia o padrão da era de ouro dos consoles, mas com algumas particularidades interessantes da Activision. Naquela época não existiam microtransações, DLCs ou assinaturas, né? O modelo era o retail, ou seja, varejo. O usuário pagava um valor fixo, geralmente $25 a $35 pelo cartucho. E o lucro da empresa vinha da margem entre o custo de fabricação e distribuição e o preço de venda nas lojas. Hero na época foi um sucesso crítico, né? Lançado em 84, mas foi justamente quando o mercado de consoles nos Estados Unidos estava sofrendo um colapso. Isso afetou o volume total de vendas iniciais no Atari, mas o jogo se recuperou através das portabilidades que eu falei anteriormente, né? Em relação a sequências e franquias, o Hero nunca teve uma sequência oficial numerada lançada pela Activision, né? Diferente de outros jogos da empresa. E o motivo foi o colapso do mercado de 84, que mudou as prioridades das empresas, né? Além disso, o John Van Rysing, criador do jogo, saiu da Activision pouco tempo depois. Sem o autor original e com o mercado em crise, né, a marca ficou na geladeira. A Activision, na época de Hero, era conhecida por ter os melhores programadores do mundo, chamados de design de jogos, né? E muitos títulos compartilham o mesmo DNA de exploração, precisão e inovação técnica. Os jogos mais similares e relevantes da mesma empresa, você tem o Pitfall 2, Lost Caverns, que é o primo mais próximo do Hero aí. Também é um jogo de exploração de cavernas e foi um dos primeiros jogos com checkpoints e uma trilha sonora bem legal, que mudava conforme você progredia ou morria. E aí você tem uma sensação de labirinto subterrâneo feito o Hero, né? O John Van Rysing criou também outros jogos pro Atari 2600, o Cosmic Commuter e o Alien Abduction.